Boa noite, Jair. Como é que tá? Tudo na paz, graças a Deus. Boa noite a todos. Jair, primeiro te agradecer a presença. Eu sei o quão procurado tu é, né? E tu fosse um carinho imenso com a gente, compartilhando no teu Instagram, tuas redes sociais, aceitando o convite, liberando para filmagem, sem questionamento de perguntas, pré-perguntas. Então, cara, te agradeço muito o carinho. Pode ter certeza que vai ser sempre lembrado no Ex Rio Grande do Sul aqui. Então, obrigado, Jair. E deixa eu te apresentar no começo e peço já de cara para um pouco da tua trajetória. Como é que chegaste, aonde chegou, através de como começou, enfim, um pouquinho da tua trajetória. Obrigado, Jair, pela presença, tá? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar da minha trajetória, eu acho bacana, sabe? Eu fiz meu primeiro curso para treinador em 2005 e, cinco quando eu entrei na aula, eu falei assim, e todos os professores que foram ministrar o curso, eu ficava pensando, um dia eu quero estar ali, sabe? Um dia eu também quero estar ministrando uma aula, podendo falar um pouquinho do que eu aprendi. E fico feliz hoje, eu tenho essa oportunidade, né? Estou vendo muitos jovens aqui que estão nos acompanhando e tenho certeza que a grande maioria tem o desejo não só de ser jogador profissional, né? Mas também de ser um treinador, um preparador físico, enfim, trabalhar no futebol. Então, eu fiz esse curso de treinador em 2005, do Sindicato dos Treinadores aqui do Rio de Janeiro. Em 2005, 02, eu entrei na faculdade, onde eu sou professor de Educação Física hoje, também formado. E no segundo período eu já comecei a estagiar. Eu estagiava no Clube do América aqui do Rio, depois eu fui para o Madureira, outro clube aqui do Rio, até chegar no Botafogo em 2008, ainda como estagiário. Eu fiquei um ano estagiando no Botafogo, de 2008 a 2009, onde em 2009 eu fui efetivado como treinador, como quarto preparador físico. Consegui uma oportunidade, estava precisando de um preparador físico e eu fui efetivado. Em 2009, no final de 2009, eu recebo o convite do Ney Franco para ser o auxiliar técnico dele. Até então, o Botafogo não tinha o auxiliar permanente, eu passo a fazer essa função através de um estudo que eu fazia de scout dos jogos, uma coisa que sempre me seduziu, e eu passo a ser o auxiliar do clube. Então, em 2010, eu faço meu primeiro jogo como interino, já quando eu era auxiliar. Completei 10 anos agora que eu fiz a minha primeira partida. Enfim, em 2010 o Ney Franco acaba saindo. Ele recebe o convite para ser coordenador da seleção brasileira e ele me leva para trabalhar na seleção de base, onde eu fico 3 anos. Né? A gente foi campeão sul-americano, disputei um sul-americano sub-17, a gente foi campeão, disputei um mundial, disputei outro sul-americano sub-20. Foram 3 anos de muito aprendizado, onde eu trabalhei com diversos jogadores de excelência, né? Então foi muito bom para mim também. E isso alternando entre o Botafogo e a seleção. Em 2012 eu sou efetivado como treinador do sub-20 do Botafogo. Ficamos lá um ano, disputamos 5 competições, chegamos em final em 3, enfim, foram 30 jogos, acho que foram 3 derrotas só. Em 2013 eu volto para ser auxiliado profissional. Em 2013 eu acabo saindo do Botafogo, depois volto em 2015, faço mais 3 jogos como interino na Série B, onde a gente bate campeão brasileiro da Série B, e até ser efetivado em 2016, né? Em 2016 eu sou efetivado como o treinador principal. O meu presidente me liga, a gente estava na zona de rebaixamento, faltava o retorno para terminar o campeonato. Ele perguntou: e aí, Jair, vai pegar? Eu falei: pô, era tudo que eu mais queria, presidente. Ele mesmo nessa situação, falei: nós vamos sair dessa situação. Eu assumo e a gente consegue um feito inédito, né? Que nenhuma equipe no Brasil que entrou no retorno no Z4 terminou na Libertadores. Então eu assumi em 17º, meu primeiro jogo foi contra o São Paulo no Morumbi, a gente vence, e terminamos em quinto, né? Vencendo do Grêmio aí em Porto Alegre no último jogo e conseguindo a classificação para a Libertadores. Então foi um feito fantástico. Em 2017, 8 feitos inéditos, a gente encarou nós vencemos 5 campeões na mesma edição, nunca tinha acontecido isso até hoje na Libertadores, a primeira vez que uma equipe vence 5 campeões na mesma edição. Então, enfim, mais um feito inédito. Acabamos saindo para o Grêmio nas quartas de final da Libertadores e chegamos na semifinal da Copa do Brasil. No final desse ano, eu recebo um convite para ir para o Santos. Né? Eu tinha mais um ano de contrato no Botafogo, sim, mas achei que era o momento de levar meu trabalho para a maior metrópole da América, que é São Paulo. Então, aceito o desafio do Santos, onde eu fiquei lá 7 meses. E aí depois veio o Corinthians, logo depois de um mês, né, onde eu fiquei até o final do ano também.
E o ano passado eu tirei o ano para cuidar da minha filhinha, estou com uma filha de 1 ano e 8 meses. Então, Parabéns. e esse ano, obrigado. E esse ano, se tudo der certo, se essa loucura, né, na torcida, para que possa acabar o quanto antes, para que a gente possa voltar aos trabalhos. Show, Jair. Eu vejo que na tua trajetória eu busquei também um pouco, é óbvio, né? Já te conheço de pesquisa, é óbvio, te conheço do mercado, mas também tivesse uma passagem na seleção brasileira de base como auxiliar, né? Trabalhar um pouco Uhum. na base do clube também, e sempre buscando informação, sempre buscando estudo, né, Jair? Então, o que eu tenho de pergunta para ti é assim, ó, nos teus trabalhos, qual a tua crença metodológica? Trabalha com exercícios ainda analítico, tecnicista, trabalha sempre no sistêmico, no integrado, né? Integrado sistêmico, enfim, quais as tuas crenças metodológicas? Eu tenho lido muito sobre periodização, né? E a gente fala muito do sistêmico. E a gente, uma coisa, Rodrigo, quer deixar claro aqui, que tem muita gente, né? São 242 pessoas agora, é isso? E que o 250. 250 já, que bacana. O futebol não existe uma maneira certa de trabalhar, sabe, Rodrigo? E a gente tem que respeitar os profissionais dentro do que eles pensam, na ideia de jogo, no modelo de jogo, que é sistêmico, que é analítico, que é integrado. Acho que o grande legal é a gente começar essa conversa, porque a minha intenção aqui não é que as pessoas saiam daqui fazendo o que eu faço, mas sim entendendo o que eu faço e por que eu faço. Eu acho que é o mais legal, né? Porque a informação está na internet hoje para todo mundo. Mas não adianta eu acompanhar um treino do Klopp e for fazer esse treino, mas sem saber qual é o objetivo. Então a gente tem que acreditar nos nossos objetivos, acreditar na nossa ideia. Eu acredito muito que o modelo de jogo vai muito de acordo com o clube, com as características do seu elenco, com as características do clube, você tem que respeitar. Eu acho que isso é muito importante também. Mas também temos companheiros, temos treinadores que não abrem mão do seu modelo de jogo independentemente das características do seu elenco. Eu aceito, mas não é uma coisa que eu faço. Se você pegar o meu Botafogo, era um time reativo, 42% dos jogos nós tínhamos mais posse de bola, ou seja, menos que a metade. E o time do Santos, um time que a gente jogava praticamente com 4 atacantes, 80% dos jogos nós tivemos mais posse, um jogo mais posicional, de ataque posicional, a gente valorizava a saída curta na fase de construção. Então, assim, trabalhos totalmente distintos, né? Por conta de características do elenco. Acho que hoje o Roger, que trabalhou no Grêmio, tinha um time que jogava totalmente diferente do que o Bahia dele joga hoje, que era o Palmeiras. Então, assim, acho que ficou muito claro que você tem que fazer aquilo que pode ser feito dentro do seu elenco, né? Então, só respondendo a sua pergunta, eu acredito muito no integrado. Eu não descarto o analítico, eu não descarto o sistêmico, mas sim eu faço o integrado, eu uso um pouco de cada. Eu acho que esse que é o caminho. Acho que a periodização tem muita coisa boa, mas acho que não pode ser uma bíblia, como uma religião que você tem que seguir a regra, tudo que fala. Então, eu gosto de fazer um pouco de cada, eu acredito nesse trabalho integrado. Perfeito, Jair. A gente tem um costume na bola, né, a gente está com essa briga entre teoria e prática, o estudo e não estudo, e não existe uma realidade, existe uma verdade. Infelizmente, futebol, quem vence é o certo, né? A gente sabe disso, e às vezes a gente faz tudo certo e a bola bate na trave e sai, né? Infelizmente, faz parte da bola. Jair, nas características de atleta que tu vê, que tu trabalhou com grandes atletas, o que tu pode citar para os nossos atletas da Next aqui, né, no Brasil, que são em comum entre eles de um atleta vencedor? Por quê? Deixa eu te explicar. Nós temos hoje aqui uma academia com mais de 4 mil atletas treinando, que se preparam no inglês e no futebol para prioritariamente embarcar para os Estados Unidos, jogar futebol lá universitário, ganhar bolsa. Né? Mas também nos clubes aqui no Brasil. O que tu vê que tu pode dar de dica de comum entre esses atletas de ponta que é o necessário lá, enfim, conhecimento tático, tomar decisão, enfim, a teu critério. Muito se fala, né? Eu lembro quando a gente foi o treinador do Rodrigo, a gente acabou não revelando, né? Porque quem revela é o clube. O jogador já vem sendo treinado desde as categorias de base e a gente lança, né? Quando acabou sendo lançado pela gente, na minha passagem pelo Santos, um jogador de 16 anos, que naquele momento ele fez um gol na Libertadores com a gente, foi o jogador mais jovem brasileiro a fazer um gol na Libertadores, passando o Pelé e o Neymar. E o que me chamava a atenção era a parte cognitiva dele. Muito a gente fica preocupado com o entendimento do jogo, né? Hoje o jogo é muito tático, não quero falar se é certo ou errado, mas você tem que pensar em todos os momentos do jogo, né? Nas fases do jogo, enfim, requer muito a situação tática, a situação cognitiva. E eu falava com o Rodrigo e ele ficava me olhando assim, sabe? Eu falei, cara, esse garoto não tá entendendo nada que eu falo. Pelo contrário, ele é muito inteligente. Então, ou seja, ele é diferenciado não só no campo, mas também na parte cognitiva, tomada de decisão, como você falou. E você falava uma vez com ele, já era o suficiente. Então, para esses jovens atletas que estão nos assistindo, e o compromisso, né? A gente tem que ser muito profissional.
a vida da gente, eu fui jogador até os 26 anos, né? Parei cedo, porque eu vi que eu estava muito longe da excelência, eu sou um cara que me cobra bastante, e eu acho que o grande segredo é você ser extremamente profissional, respeitar demais o seu professor. Lógico que quando a gente é jovem, a gente acha que já sabe tudo, mas não sabe. A gente tem muito que aprender. Hoje, eu como treinador, todo mundo me pergunta, bom, mas você é muito jovem, você já está pronto? Não, eu não estou pronto hoje nem com 70 anos. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando. Só que a vida do treinador ela pode durar um pouco mais. Você pode aprender com o decorrer dos anos. A do atleta, se você não der seu máximo hoje, a oportunidade pode passar. E depois que você tiver 25, 26, 30 anos, você vai pensar, puta, poderia ter feito isso diferente, já não vai dar mais tempo. Então, é, é importante que vocês façam tudo que tem que ser feito, paguem o preço que tem que pagar. Você tem que se abdicar, lógico, de uma vida social normal. O atleta não tem vida social normal, né? Carnaval não sei aonde, Réveillon não sei aonde. Os grandes atletas, eles têm que se abdicar disso, né? Deu um momento muito bom da vida de todos vocês, mas saber que vocês têm que pagar um preço. Vocês têm que pagar um preço para alcançar o objetivo de vocês, e esse preço, por vezes, é caro, porque ele não vai voltar, mas é muito gratificante lá no final, quando tudo acontece. Para mim, como treinador, é muito gratificante quando eu vejo meninos chegando de família tão humilde e fazendo contratos como o Rodrigo para um Real Madrid, né? Ele foi vendido por 202 milhões de reais. Eu vi o Matheus Fernandes no Botafogo, que foi meu titular nessa campanha de 2017, ser vendido agora para o Barcelona. Então, sabe, é muito gostoso para a gente, muito gratificante ver isso. E eu acho que em comum que eles têm é isso, a dedicação, a responsabilidade, a vontade de vencer e pagar o preço que tem que ser pago para você alcançar os seus objetivos. Perfeito. Jair, tu me fizeste descobrir uma coisa nesse Hangout, que nós temos um limite de 250. Já passou mais de 100 pessoas aqui que a gente não consegue aceitar mais. É a primeira vez num Hangout, a gente já fez com 6 pessoas do futebol, inclusive o Guto Ferreira, o Paulo Turra, o Túlio Força, para do Físico do Atlético Paranaense. E é a primeira vez que a gente lota uma sala, cara. São 250, eu não sabia. Então, Que parabéns. legal. Obrigado. Uma das coisas que a gente nota hoje aqui tem vários modelos de jogo, né? E falam muitos termos, né? Reativo, propositivo, nomenclaturas complexas, né? E eu sempre falo, né, Jair, que eu acho que a genialidade do treinador, e tu foi jogador e como treinador, é absorver muitas informações técnicas difíceis e traduzir de forma simples para o jogador, né? O que tu vê hoje dessa parte de inteligência do jogador? Tu acha que eles estão abertos a aceitar informações novas? Como é que é o teu vocabulário na beira do campo? Enfim, essa curiosidade. Então, muito bem, Rodrigo. Boa pergunta. Seguinte, eu acreditei, né, para me formar treinador, a importância de ser um ex-atleta e um acadêmico. Nada impede de você só ser acadêmico ou só ser jogador. Não tem essa briga. A gente tem que acabar com isso, né? A gente tem exemplo do Zidane, que é um craque, que é um excelente treinador, e tem exemplo do Parreira, que não foi jogador e teve uma carreira vitoriosa como treinador. Então, aqueles que são só da parte acadêmica continuem atrás do seu sonho, e aqueles que são também ex-jogadores ou jogadores continuem, que você pode vencer da mesma maneira. Não tem essa regra no futebol. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu falo para os meus atletas, eu estudo demais, mas eu tenho muito cuidado com essas nomenclaturas. E eu faço o seguinte, Rodrigo, eu acho que no futebol hoje o difícil é fazer o fácil. O difícil é fazer o simples. A complexidade, ela existe. E se você deixar o jogo muito complexo, que ele é complexo sim, você vai acabar levando muitas informações para os atletas. Então você tem que fazer isso de maneira mais simples, para você não travar o jogador. Porque você passa muitas informações, você acaba prejudicando. Então no dia a dia eu tento ser o mais simples possível, tentar, modesta parte, eu acho que isso é uma característica do treinador, ter que levar informações, ter que persuadir os seus atletas, porque por mais que seja para reagir ou para você propor um jogo, se os jogadores não comprarem a sua ideia, você não vai alcançar os seus objetivos. Então, os treinadores vão ser sempre treinadores por causa dos atletas. Eu estou aqui falando com vocês hoje porque todos os clubes que eu passei, meus atletas me abraçaram e compraram a minha ideia, sendo ela um pouco de um modelo de jogo diferente ou não, mas foi comprada a ideia. Então, acho que esse é o grande segredo, ser de maneira simples, tirar essa complexidade e tentar fazer o mais simples possível para que eles possam entender. Perfeito. Cara, diz uma coisa, já que tu já falou de uma parte gestiva, como é que tu trabalha essa parte da gestão?
Duas perguntas na gestão. Como é que tu lida com o grupo em si, né? A tua comissão também e o grupo de atletas? Tu é o cara de ponta nessa gestão? Tu usa teus auxiliares para essa gestão? Enfim, né? Porque eu vejo que tem perfis diferentes. Já trabalhei com treinadores onde eu fazia como auxiliar a gestão de vestiário, mas também trabalhei com treinadores que, como auxiliar, eu ficava mais fora e ele geria, eu fazia mais trabalho. Enfim, como é que funciona isso para ti? Então, eu fui um privilegiado, né, Rodrigo? Eu fiquei 10 anos de auxiliar, tive diversos bons treinadores, e hoje eu sou um pouquinho de cada um deles, com certeza. E aprendi entre erros e acertos, aquilo que eu mais gostei eu trouxe para mim. E hoje, lógico, hoje eu sou eu não sou outra pessoa, mas eu aprendi demais e com essa vivência. E essa situação de ter jogado futebol também me ajudou, entendeu? De eu ter vivenciado o vestiário. A gente sabe que o futebol é um mundo diferente, principalmente de quem vem só da parte acadêmica. Então, todos os jovens treinadores que me procuram e querem saber o que devo fazer para alcançar o sucesso, eu falo que entre rápido, o mais rápido possível dentro do vestiário. Nem que seja no mirim, pré-mirim, você vivenciar, isso é muito importante, você vai botar na teoria junto com a prática, acho que isso é muito importante. Então, muitas pessoas me perguntam, pô, Gê, como é que é gerir os jogadores da sua idade? Por exemplo, quando eu cheguei no Corinthians, o Emerson Sheik, ele é 7'9", ele é meu ano. Foi o último ano dele como jogador profissional. E hoje é um cara que é um amigo, porque é mais fácil para a gente, Rodrigo, lidar com esses medalhões do que com os jovens, porque eles têm a sua idade. Como é que um cara da minha idade vai me enganar, vai contar uma história? Não vai, porque eu sou ele, a gente é a mesma pessoa, é a mesma idade, só que em funções diferentes. E me perguntam como é que é a pessoa de, como é que é você ter o vestiário. Para mim, ter o vestiário é você ser sincero, você ser transparente, não contar história, até porque eu não sei, eu sou péssimo de piada e de história, eu não sei contar história, eu não sei contar piada. Eu tenho muito conteúdo, tudo que eu aprendo eu passo para eles, estratégia de jogo, um treinamento bom. Sim, os jogadores vão te respeitar e vão acreditar em você. Você tendo um bom caráter, falando, olhando nos olhos, né, tratando eles como tem que ser tratado, não contando história, não vai jogar por isso. Chamar na sala quando tiver que chamar, tiver que dar alguma dura, a gente vai chamar, vai acontecer, e você vai falar, pô, pessoa, mas por que eu não estou jogando? Você não está jogando por isso e por isso. Me dá isso que você vai jogar. Então, sendo simples, transparente, eu acho que, modesta à parte, isso de todos os clubes que eu passei, não teve uma vírgula para falar sobre a minha gestão e sobre orgulho, porque é difícil, a gente sabe, não só com os mais experientes, mas os jovens também. Mas é você sendo assim, transparente e, lógico, tem que ter conteúdo, né? Porque senão eles não vão acreditar nas suas ideias. Perfeito. Jair, eu vou dar uma introdução e depois vamos fazer uma pergunta em cima disso para ti, que é muito importante para o nosso feedback, nossos atletas. Com essa pandemia, nós da Next criamos aulas online. O que a gente fez? Em vez de estar lá no campo, como estava normalmente, infelizmente a gente não consegue, nós estamos fazendo usando essa ferramenta do Hangout. A gente demonstra a aula como seria, usa um software, como vou fazer propaganda, onde os bonecos se mexem, bem conhecido. Mostramos na teoria primeiro, depois mostramos continuando na teoria, mas com movimentos, como é que seria o exercício, questionamos atitudes, por exemplo, perdeu a bola, a transição defensiva, vamos pressionar nesse exercício assim, quais são os erros, debatemos isso e mostramos vídeos de grandes clubes no Brasil e dos nossos atletas fazendo essa ação. Então a gente faz 1 hora de aula debatendo esse conteúdo, é o que a gente consegue fazer hoje por causa da pandemia. Qual a utilidade disso, tu acha, no trabalho de base, esse conhecimento tático, e até no profissional? Se tu estivesse hoje parado num clube, estivesse, vamos dar um exemplo, no Botafogo hoje, está parado na pandemia, estaria continuando trabalhando essa parte? Tu acha necessário no profissional? Acha necessário na base? Enfim. Acho necessário em todos, não só na base como no profissional. Eu hoje não vivo sem esse trabalho, por exemplo. A gente fala muito do analista de desempenho, que tem uma importância muito grande. E é verdade. Hoje eu não consigo mais trabalhar sem um analista de desempenho, sem ter um trabalho de vídeo. Eu chamo o treino em sala, Rodrigo. Todos os jogos, quando terminam, eu mesmo gosto de assistir, onde eu faço anotações, né, as minutos para reforçar, né, entrar no automatismo comportamental, que a gente fala, mas também nas situações a melhorar, a gente chama de negativa. E você tem que, não adianta você ver que o jogador fez um posicionamento errado, não erro técnico. Para perder um pênalti, você vai botar ali, você perdeu um pênalti. Não, foi um erro técnico. Mas sim de tomada de decisão, um erro tático, de situações que você cobra no treino. Outra coisa que eu falo para meus atletas é eu só vou cobrá-los aquilo que a gente treina. Então você tem que treinar tudo para você poder cobrá-los. Então, dentro do vídeo fica muito mais fácil. Estudos mostram que a visualização
né, com a parte, o vídeo e o áudio é muito mais fácil de assimilar do que só o áudio ou só o vídeo. Então é muito importante isso. Não, o treino em sala é muito importante. Parabéns por você continuar fazendo. Eu acho que é um caminho, sim, nesse momento. E tem que ser usado não só na base, como um aprendizado, e numa manutenção, no trabalho profissional também. É de suma importância. Jair, nós estamos aqui no Hangout com a gente, o nosso gerente no Brasil, tá? Das 60 sedes no Brasil, nosso gerente está aqui. Henrique Pereira, tá por aí? Fala, Rodrigão. Tudo bem? Cara, Boa noite. prazer falar contigo. Prazer todo meu. Boa noite, Jair. Tudo bem? Uma pergunta para ti aí, meu velho. Tudo bem? Joia. Rapaz, perguntar essa fera aí é difícil. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi aqui na Igreja Batista do Recreio, no dia que a gente estava aqui numa ação do Craques da Paz, que foi como um treinador novo que nunca foi jogador deveria se inserir no mercado. E ele foi extremamente simpático, me atendeu super bem, conversou comigo sem me conhecer, sem saber quem eu era, sem nada, sabe? Então, primeiro é honrar o Jair aí, que sempre foi um cara muito solícito, muito aberto. Eu tenho acompanhado algumas lives dele, ele sabe também, de vez em quando, marco na publicação, mas calhou da gente se encontrar aqui. Então, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante para os estudantes atletas aí, e realmente o que o Rodrigo falou é verdade. É a primeira vez que a gente consegue lotar uma sala de 250 pessoas e toda hora tá aqui na minha orelha, tem, querendo entrar a gente, então é sinal de que o seu trabalho é extremamente valorizado, Jair. Cara, o que eu tenho para te perguntar, talvez seja bem voltado para os nossos atletas mesmo. O Rodrigo adiantou muita coisa do que eu tinha para te falar, mas a pergunta que o Bruno fez, e eu concordo, é interessante. Foi bem colocada no início aqui. Eu tinha colocado os cumprimentos escritos, que eu não sabia se o Rodrigo ia lembrar de olhar. O Bruno perguntou qual o perfil de jogador de futebol que pode chamar a atenção de qualquer treinador. E aí, eu queria acrescentar os valores que você observa do jogador dentro e fora de campo. Se você está treinando, vamos pôr, por exemplo, o Santos, que tem toda uma estrutura, é um time de primeira divisão, é um time que está sempre formando e revelando grandes jogadores na base, e muitos deles o Santos faz realmente em casa, né? O mercado fala isso. Mas, cada dia que passa, a concorrência por captação desses jogadores dentro do processo formativo está cada vez maior. Então, eu queria te perguntar quais são as características que você pode pontuar na hora de buscar um jogador. Você está com o Santos e você precisa de uma determinada função na sua equipe. Que jogador que te enche os olhos? Quais as características do jogador que te enche os olhos? Vamos lá. Eu acho que a gente fala muito hoje, o futebol está muito tático. Isso não tem como a gente mentir. Não dá para falar, lógico, que o futebol técnico, vistoso, é o que todo mundo queria, o futebol dos anos 70, dos anos 80, mas hoje o futebol ficou muito tático. E muito se fala que nós, treinadores, somos os culpados de estarmos tirando esse 1 contra 1, principalmente o drible. O que mais me encanta no futebol é o drible, é lindo. Tem um jogo, ontem eu entrei na live do Rodrigo e perguntaram para ele qual foi o gol mais bonito que ele fez na carreira. E ele lembrou de um gol que ele fez com a gente contra o Atlético Nacional, contra o Nacional do Uruguai, onde ele dá uma arrancada, dribla todo mundo e faz o gol. Cara, isso para o treinador é a melhor coisa do mundo. Como é que o treinador vai impedir isso? Que é isso que vai te dar a vitória e é isso que vai continuar o seu emprego. Isso é o que a gente mais quer. Então, exatamente, lógico que ele tem que ter... Nós sabemos hoje que a parte tática, o conjunto, um time organizado, vai potencializar o individual do atleta. Ah, mas você fala que ele não pode driblar, tem que voltar? Não. Por vezes, a gente viu a Bélgica deixando 3 atacantes contra o Brasil na Copa para gerar uma situação para a gente. E aí, vamos defender com 4, vamos deixar no mano. Se você pegar o Tite, conversa com o Fagner, vai no Tite e fala, os caras estão deixando 3. Então, é tudo uma estratégia, é tudo uma situação de você potencializar. Se você tem um cara do drible, como o Palmeiras faz com o Dudu, toda hora ele faz uma diagonal longa para pegar o Dudu no mano a mano para fazer o 1 contra 1. É explorar as características do seu atleta, mas sem deixar de ser tático. Eu falo muito nessa junção, né? Mas com certeza o que mais me seduz é o drible, é o Everton, é o Rodrigo, esse jogador do 1 contra 1, o Bruno Henrique, enfim, jogadores que têm o drible, têm a finalização, o poder de finalização, porque muito se fala, mas o cara é ponta, externo, extrema, seja lá como a gente quer usar a nomenclatura, mas não finaliza. Pô, os completos fazem tudo, e os completos vão para a Europa muito cedo. Essa é a grande verdade.
o futebol brasileiro está acabando com os jogadores do drible. Não, eles só não nascem como nascem os jogadores que têm outras qualidades, né? O jogador do drible é um cara diferente. A gente está falando no decorrer dos anos de Garrincha, o cara fala de sério, o Neymar, mas não é todo dia que vem, né? E a base não é meu pai, a base não é uma fábrica de carro, onde você pede jogador dessa característica, ele te dá. Por vezes a base vai te dar 3 meias, vai te dar 2 laterais direitos, não vai te dar um esquerdo, vai te dar 2 camisas 9, não vai te dar um cara de ponta. Então, assim, com certeza o que mais me seduz é o drible, que eu acho que é lindo, quebra as linhas, como a gente fala, que todo treinador busca, se tivesse jogador de drible, mas a gente tem que saber que tem que ter uma organização para potencializar esse drible. Né? E treinamentos de drible também, quero deixar claro aqui que eu faço treinamentos de 1 contra 1. Né? Ou seja, eu estimulo os jogadores a terem situações de drible. Porque o drible hoje, a gente tem a tática, a gente tem a marcação, todo mundo muito compactado, as linhas muito próximas, muito difícil de você quebrá-las. E o drible com certeza vai ser um facilitador para isso. Até porque, né? Desculpa, Rodrigo, deixa eu só complementar aqui, atrapalhar o teu andamento aí, não estava combinado. Ô, Jair, até porque hoje em dia, com menos espaço, o jogador precisando ser cada vez mais rápido nessa tomada de decisão e mais inteligente. Se ele tiver um repertório criativo muito bom, mas não for inteligente taticamente, ele vai dar drible no lugar errado, vai fazer coisa na hora errada, e aí esse cara que tem um potencial fodido para jogar, para desequilibrar, para gerar tudo isso que você está querendo, tudo que o treinador quer, ele acaba jogando isso por terra, e aí começa a gente, enquanto treinador, querer ensinar ele a pensar. E aí, para ensinar ele a pensar, por vezes, a gente acaba tendo que tolher um pouco essa criatividade. Então, eu acho que é bem o que você falou mesmo. No universo da Nex, a gente trabalha com o modelo de jogo. O modelo de jogo é um norteador para a gente em toda a rede Nex. Então, o atleta, o grande objetivo da Nex é formar um atleta inteligente. Porque a gente acredita em criatividade, e isso é nosso, acho que tá com a gente, eu acredito muito nisso. E a gente tenta, com a nossa metodologia, estimular para que esse jogador se torne cada vez mais inteligente. Com isso, um dos princípios do nosso modelo de jogo na fase de organização ofensiva é, sim, criar 1 contra 1 vantajoso no último terço. Então, é exatamente o que eu estava falando. Tem que ter, porque se não tiver, a gente não vai formar jogador brasileiro, a gente vai formar jogador enlatado, não brasileiro. É o europeu, né? É o que a gente fala mas a gente tem que entender também que são safras, né? Não é que a gente esteja parando de formar, só que não nasce todo dia, né? Exato. Esse jogador diferente, um fora de série, não nasce todo dia, mas muito bem colocado. Você não adianta também você chegar e dar o drible na entrada da tua área, você perde a bola e toma o gol, né? Tem que ter o local do drible, e você entra a parte do treinador. Aqui você faz 2 toques e sai, se posiciona, não adianta vir pegar a bola no pé, senão você perde o passe do jogo. A gente tem um passe no jogo, né? Você não precisa ir até o pé do outro jogador para você pegar a bola. Porque por muitas vezes o jogador quer ficar agoniado, né? A gente vê muito isso em jogo de menino, né? Onde a bola tá todo mundo. Então você tem que estar posicionado para você gerar situações posicionadas, para você gerar a situação que você quer de 1 contra 1 e potencializar as características desses atletas. Show de bola, obrigado. Rodrigo, obrigado aí pela oportunidade também. Eu que agradeço, bom falar com você de novo. Tamo junto. Eu vou pedir, antes de continuar, que todos aí silenciem os microfones, tá vazando algum microfone aí, então, por favor, silencie, só o professor Jair aí fica com ele aberto. Jair, já que falaram de base um pouco também, da questão de criação, o que tu vê hoje, o que tu faria se fosse um coordenador técnico, né, da base? Vários modelos dentro de categoria, né, várias ideias de jogar e vários sistemas táticos, ou tu faria um modelo e um sistema para chegar no profissional, enfim, né, sempre o mesmo? O que tu faria? Qual é a tua ideia disso na base? Ótima pergunta. Eu, quando desci em 2012 para ser o treinador do Sub-20 do Botafogo, eu tive uma reunião e perguntei, gente, qual o nosso objetivo aqui? Formar ou vencer? Eu não tive essa resposta até hoje. Porque por muitas vezes de profissionais, se ele fala que é formar, você forma como a gente formou Vitinho, Gilberto, Sassá, você não ganha, você perde seu emprego, né? Sorte que eu fui campeão invicto logo no meu primeiro torneio, que me ajudou bastante. Mas, assim, eu acho que é um pouco de utopia aqui no Brasil, a gente tentar implementar uma metodologia única, mas é um facilitador. Por que uma utopia? Porque, por exemplo, eu quando cheguei no profissional, quando fui efetivado, eu jogava no 4-2-3-1 na base. Eu tinha 2 externos de velocidade. Só que quando eu cheguei no profissional, eu só tinha um pimpão.
Depois a gente trouxe o Guilherme, que estava aí no Grêmio. Eu tinha 2, mas se eu iniciasse com os 2 e eu precisasse de uma mexida, o que eu ia fazer? Eu tinha que mudar minha plataforma. Então, assim, agora, lógico que no Manchester United, no Ajax, você tem uma metodologia implementada porque você tem facilidade de trazer jogadores com essa característica, né? Você vai contratar aquilo que você quer, e no Brasil, em clubes grandes hoje que passam por situação financeira difíceis, você não vai conseguir fazer isso. Mas, assim, mas ao mesmo tempo, eu lembro que o treinador do Juvenil jogava no 4-4-2. E eu gostei de um segundo atacante dele. Só que eu queria usar ele aberto, porque a gente jogava nessa plataforma do 4-2-3-1. Eu botei ele, falei, sabe jogar? E ele fez assim, diferente do Rodrigo. Ele fez assim, mas eu vi que ele não sabia. Aí botei ele e se perdeu totalmente assim dentro do campo, sabe? De maneira posicional, tô falando. Acabou o treino, chamei ele para conversar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pô, professor, eu fiquei perdidinho. Eu só joguei no 4-4-2, eu não sei jogar aberto. Eu não sei quais são as funções com sem a bola, eu não sei onde posicionar. Falei, vamos lá, vai. Começou do zero. A gente tentava. Separei vídeos para mostrar para ele, ó, posicionamento sem a bola, com a bola do lado oposto, a bola no teu corredor, a bola pelo corredor central. Enfim, lógico que você vai otimizar isso se você tiver um modelo. Mas eu acho que é muito difícil no Brasil você implementar uma plataforma única. O modelo, tudo bem. Eu acho que o Flamengo hoje, todo mundo sabe que o Flamengo é um time que vai para cima, o Santos é um time que vai para cima. Aí é uma característica cultural da equipe, né? E eu lembro que foi implementado no Botafogo que a gente não podia jogar com 3 zagueiros. Foi uma situação que foi implementada pelo clube. Mas se vem o São Paulo, por exemplo, e vai profissional e bota 3 zagueiros, que tu acha que os diretores da base iam ligar para lá e falar pro profissional, ó, pô, não pode não, porque aqui é proibido, como é que o São Paulo está fazendo? Então, assim, é difícil. Infelizmente, aqui acho que é uma utopia. Acho que vai ter a gente vai ter muita divergência caso isso seja implementado, sabe? Completando, né, Jair? A gente fala muito que, na verdade, nós vendemos, a gente forma para vender. Os clubes vivem de venda. E quanto maior o leque de informações, mais aberto ao mercado ele está, né? Quanto maior a vivência, então acaba sendo um tiro no pé de fazer um único sistema, né? Eu também acho. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência em 2017. Eu tive muita perda de jogadores. E eu tinha jogos que você tem que ir mais, tem jogos que tudo bem, você pode segurar um pouco menos. Eu estava com 2 laterais em ótimo momento. O Vitor Luiz e o Diogo Barbosa. Eu botei o Diogo Barbosa de externo. Ele foi muito bem, ele tinha essa característica. Eu não tinha um cara no banco de velocidade, né, leve, um cara para fazer a ponta. Então a gente vai usando. E por vezes eu jogava no quadrado, porque eu estava sem atacante de lado, eu botava 2 9, eu joguei com o Roger com o Sassá de 9, entendeu? Por vezes eu joguei no Losango, que eu tinha 3 volantes em um bom momento, e botei um camisa 10 ali, que era o Montijo, para ele ficar mais próximo dos 2 atacantes, entendeu? Eu não fiquei preso a um sistema. Eu falei antes aqui na nossa conversa, eu conheço treinadores campeões de tudo, que já ganharam Libertadores e que não abrem mão do sistema. Ah, eu venci no 4-2-3-1, vou jogar no 4-2-3-1 a vida toda. Não, pelo contrário. Né? Hoje a gente analisar o mundo, a tendência está muito voltada ao 4-3-3. A gente teve uma época que 90% dos times do mundo, não só no Brasil, jogavam no 4-2-3-1. Hoje o 4-3-3 voltou com muita força. Eu gosto, mas se eu não tiver jogadores com características, eu vou mudar o sistema. Eu não fico engessado com uma única plataforma. Né? Quando o Bruno Silva fez o melhor ano da vida dele com a gente jogava no losango e na hora de atacar ele subia como externo pelo lado direito, ele cansou de fazer gol, era um cara que fechava o corredor no 4-4-2 para defender. Então, assim, a minha plataforma inicial era um losango para atacar um 4-2-3-1 e para defender um 4-4-2. Imagina a mudança, né? Como acontece se o jogador não tem uma parte cognitiva para entender. Mas isso foi porque eu já conheci o elenco, foi muito fácil para mim por já ter sido auxiliar, conhecer a característica de jogadores. Por isso que nós, treinadores, a gente pede mais tempo com os jogadores, para você saber onde você pode adaptá-lo, se ele tem características para fazer isso. Você chegando com... Trocar o pneu com o carro andando é muito complicado. Perfeito. Jair, já que tu falou do sistema, né? E quanto à questão de método, de modelo de jogo, desculpa. O que tu gosta, né? Tu podendo ter as características, tu contratando, enfim, atacar, defender e as transições. Que tipo de jogo tu gosta? Então, eu tenho uma fala que eu gosto muito, que é do Mourinho, né? Que ele fala que perguntam para ele o que é mais importante, defender ou atacar. Ele falou, eu não consigo dissociar uma situação da outra. Porque quando eu estou atacando, eu estou pensando em defender. E quando eu estou defendendo, eu estou pensando em atacar. Então, dentro das fases do jogo,
você não tem a fase de construção, organização e finalização separadas, né? A coisa da situação sistêmica, elas estão acopladas. Você está sempre, se você não estiver atacando, pensando em defender, suas linhas vão estar próximas, você vai gerar espaço para a transição, então você já tem que perder e pressionar. Então, todas têm a sua importância, mas é lógico, se você quiser uma seleção brasileira que você pode escolher, ou no Santos mesmo, como eu cheguei, o que eu fiz, eu joguei uma semifinal de Paulista contra o Palmeiras, que era o time a ser batido no Brasil. Nós entramos com 4 atacantes, o Gabriel pela direita, o Rodrigo de 10, centralizado, o Sacha de 9 e o Arthur Gomes aberto pela esquerda, com 4 atacantes, com a média de idade de 17, 18 anos. A gente ganha o jogo e perde nos pênaltis. Então, um jogo que a gente saía curto todo momento na fase de construção, um ataque posicional, a área preenchida chegando com 4, 5 jogadores. É o que a gente quer, né? É o que a gente quer, mas por vezes a gente não pode. E quando você não tem jogadores com essa característica, você tem que dar um jeito de você conseguir o resultado, né? O Leicester foi campeão da Premier League da mesma maneira que o Manchester City foi. Lógico que não foi o mesmo futebol, mas o Pepe fala isso. O Pepe fala que se eu não tivesse 2 bilhões para contratar, eu não conseguiria implementar o meu modelo. Então, o modelo tem a ver assim, com as características dos seus atletas também, mas todo mundo quer esse jogo gostoso, né? Um jogo bonito, mas que por vezes você não pode fazer. Perfeito. Jair, eu vou te botar aqui no nosso papo também. Nós temos aqui hoje no Rio Grande do Sul 6 sedes e 3 treinadores, tá? Vou te botar o treinador de Porto Alegre, já teve passagem por base de grandes clubes aí brasileiros, hoje trabalha conosco aqui. Professor João, tá por aí? Fala, Rodrigo, tô aqui sim. Cara, fica à vontade aí. Boa noite, Jair. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite. Primeiro, te agradecer a troca de conhecimento, né, pelo tempo aí disponível, te dar os parabéns pela carreira, pela trajetória. Segue sendo uma referência para quem vem da base e consegue chegar no profissional. Também a questão de centrado, estudo, saber programar a carreira, ouvindo tu falar agora, é um exemplo para nós todos aí. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Dentro do teu grupo de jogadores, tá? Tu vai organizar a tua equipe. Tu prefere jogadores mais velhos, mais novos, ou tu prefere mesclar? Qual é a ideia que tu tem? A minha ideia é a última que você falou, é mesclar. Eu acho muito importante você ter essa junção de jovens atletas e de atletas mais experientes. Eu acho que você vai sofrer caso você tenha só jovens ou caso você tenha mais né, predominantes atletas experientes. Eu acredito nessa mescla. Eu acho muito interessante. Mas já aconteceu, como eu falei, no Corinthians eu tinha os muito jovens, né, meninos de 18, 17 anos, e tínhamos muita experiência, jogadores de 40 anos, Danilo, Emerson, jogadores fantásticos, mas que já estavam no final de carreira porque até aposentaram, né? O Danilo ainda continuou mais um pouco, mas o Emerson acaba aposentando ali no final daquele ano. Então, assim, esses caras, por vezes, com os meninos, é importante ter jogadores também com média idade, né? A gente fala 26, 27 anos que estão no seu auge, né? Então, assim, lógico que vai ter o fora de série não tem idade, né? Como o Rodrigo, com 16 anos, um jogador fantástico, que foi um dos maiores jogadores que a gente viu nesse ano que eu trabalhei do Santos. Então, assim, mas eu gosto, sim, de mesclar. Se for para falar de uma montagem de elenco, de ter tempo de trabalhar e para montar jogadores que a gente possa mesclar, acho interessante. Perfeito. Obrigado, João. Valeu, Rodrigo. Agora vou passar a bola para o nosso professor aqui de Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, ex-atleta de base do Internacional, pós-graduado em futebol. Então, o professor Vini está por aí? Tô aqui sim, tô aqui. À vontade. Boa noite, Jair, tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Vinícius, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta, até acompanho a tua carreira, claro, agradecer o espaço aí pra gente estar conversando, trocando essa ideia. Não lembro se tu chegou a pegar trabalhos em meio à temporada, mas eu queria saber como é que tu lida com isso, assim, se tu chegando em meio à temporada, o ideal é começar um trabalho, né? Mas chegando em meio à temporada, como é que tu lida? Tu tenta impor a tua plataforma que tu de preferência, o estilo de jogo, modelo, ou tu primeiro tenta fazer uma avaliação rápida do que tu tem em mãos para escalar conforme a característica do que tem? Como é que tu lida com esse tipo de ação? Excelente pergunta, Vinícius.
e eu vou usar... É bom que a gente tem teoria prática, que a gente fala da prática, né? E passa a ser uma situação boa para caso você possa passar, você ter uma referência. Aconteceu isso comigo no Corinthians, né? Eu saio do Santos depois de 7 meses, recebo um convite do Corinthians. Eu sou anunciado na quinta, sexta-feira eu dou treino, os jogadores estavam voltando de viagem, sábado uma bola parada, domingo eu já estreio contra o Palmeiras no Allianz. O que eu fiz? Mudo tudo, implemento o que eu vinha fazendo no Santos ou dou manutenção? Sabe o que eu fiz? Eu botei o mesmo time que tinha perdido para o Ceará, que acabou acontecendo a demissão do Lois, mas eu não podia mudar, eu não tinha tempo, eu conhecia os jogadores de jogar contra, eu não conhecia os jogadores do dia a dia. A gente não pode chegar e mudar tudo. Eu acredito, tá, gente? A gente viu treinadores que chegaram e mudaram completamente tudo e não conseguiram resultados. Então, assim, eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito e acho que eu faria novamente, de dar manutenção. Dentro desse jogo eu já identifiquei uma ou duas peças que eu teria que mudar. E aí a gente foi mudando gradativa, só que ficou com pouco tempo, que eu falei aqui de uma analogia, de trocar o pneu com o carro andando. Quarta-feira eu já viajei para o Rio, a gente já pegou o Flamengo na semifinal de Copa do Brasil. Enfim, fiz um ajuste aqui, outro ajuste ali, mas mantemos a mesma plataforma, mas assim, já botando um pouquinho da nossa ideia, o que a gente acredita, mas mais um trabalho em sala com vídeos, né, desse treino em sala do que próprio campo. Porque quando você joga domingo e quarta, você tem 2 dias de regenerativo, então a carga é muito pouca de treino, então mais uma ideia, né, mais uma situação de mostrar aquilo que a gente pretendia, e as coisas foram caminhando pouco a pouco, conseguimos a classificação para a final, eliminando o Flamengo, que foi muito importante, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu dou manutenção, pouco a pouco vou olhando para dentro, vou olhando os jogadores que não estão jogando, fazendo treino, dentro dos treinos você consegue ver características. A gente lançou o Thiaguinho, que não tinha jogado ainda, acabou jogando com a gente. Enfim, alguns outros jogadores, o Vital teve uma sequência muito boa com a gente, acho que foi uma das maiores dele desde que ele chegou no Corinthians. E tendo que dar, até porque uma situação dessa não tinha mais, a janela já estava fechada. Então a gente pegou jogadores na base também, para a gente utilizar. E assim a gente foi andando. Tem que ser assim, eu acredito muito nisso. Acho que temos que tomar cuidado de tentar mudar e você botar sua mão. Não, eu mudei meu time, mudei. Eu já vi situações que amigos fizeram e não tiveram sucesso, mas podem ter também. Mas eu acredito em ter uma manutenção e ir mudando gradativamente. Obrigado, tem aquele Vini. choque, né? Aquele choque drástico. Valeu, Vini. Perfeito. Vou para o terceiro treinador. Tu viu que os treinadores são feios, né, Gê? As perguntas são boas, né? Oi? Boa, as perguntas boas. Professor Gabriel, lá de Caxias do Sul, está há 10 anos de futsal na Itália, formado em educação física também. Está por aí, Gabriel? Tô aqui, tô escutando. Então, fica à vontade aí. Cortou o cabelo para a live, né? Tu viu? Ia falar. Fiquei bonitão. Eu queria... Tudo bem, Jair? Tudo certo? Tudo bem, Gabriel? Prazer. Certo. Então, vamos lá. Como ele passou, a pergunta é na mesma linha do Vini, eu acredito. Como eu passei no futebol lá da Europa, eu gosto de passar bastante as diferenças, até porque muitos vão escolher os Estados Unidos, alguns querem jogar no Brasil. Tu que tem uma visão bem ampla, conhece bem aí o futebol brasileiro. O que tu acha que são as facilidades, né? As facilidades de treinar aqui, trabalhar no Brasil, e o que tu vê que seria a diferença de trabalhar fora? Tu citou já ali a questão de entrar no meio do caminho, de tempo de trabalho, e, enfim, o que tu acha que são as diferenças aí de trabalhar aqui ou fora? É assim, eu desde 16 anos eu saí de casa, né, e eu morei fora muitos anos. Eu estive na Holanda com 16 anos, depois eu joguei na França 1 ano, joguei na Grécia, joguei na África até, eu fiquei 2 anos no Gabão. Então, o que eu acho que o mais me chama a atenção é a cultura, né? A cultura desses clubes, desses países que a gente passa, que é totalmente diferente, e tem um tempo de adaptação, alguns vão se adaptar mais fácil. Eu já vi jogadores que não conseguiram se adaptar. Então, você tem que respeitar a cultura, não só do país, mas do clube onde você chega. A gente falou dessa cultura do Santos e do Flamengo, por exemplo. Então, você entender o clube, né? Primeiro, antes de você, de repente, vai implementar um modelo que você quer implementar e, de repente, é uma coisa cultural. Então, você tem que estudar, tem que saber onde você está chegando. E, enfim, mas para o caso dos atletas, é a mesma coisa nessa situação, mas saber que aí já entra a cultura um pouco fora, né? Que é a adaptação ao frio, ao clima,
É difícil, é diferente, mas tem que estar focado, tem que passar por dificuldades, como eu falei no início ainda daqui da nossa conversa, para a gente alcançar os nossos objetivos. Tem que ter dificuldade. Seria muito fácil se as coisas não tivessem dificuldade. Vocês vão passar por dificuldade no início, mas lá no final, quando tudo acontecer, a gente vê que foi gratificante. Acho que até valoriza mais, né? Quando as coisas acontecem, a gente lembrar tudo que a gente passou, porque muitas pessoas não vão saber o que a gente passou, para a gente, onde a gente chegou, né? Mas nós sentimos na pele e sabemos tudo que nós passamos, então é sempre muito gratificante. Então, ter a cabeça boa, saber que a cultura é diferente, que vai ter uma adaptação, mas ter resiliência e passar por esse momento que no final vai dar tudo certo. Perfeito. Valeu, Vini. Ô, Gabriel. Valeu, obrigado. Já falando do exterior, né, falando um pouco do exterior, o que tu vê de diferente hoje? Tu acha que nós, brasileiros, né, nos treinamentos, estamos defasados? Não? É muita polêmica em cima disso, né? O que tu vê desse trabalho no Brasil hoje, em relação ao exterior? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de fazer cursos, né? Eu estou sempre, tudo que tem de novo, eu estou buscando. Eu lembro que em 2014 eu fui fazer um curso em São Paulo de análise de desempenho. Veio um analista de desempenho do Manchester City. E um curso caríssimo, uma semana de curso. Mas eu falei, vou investir. E eu sempre acumulei a função de auxiliar, quando eu era auxiliar, com análise de desempenho. Nós montamos um departamento no Botafogo que não existia. E eu sempre gostei muito da tecnologia. E eu fui fazer esse curso de análise de desempenho. E acabou o curso, eu fui com o Gabriel, hoje ele é analista de desempenho do Fluminense. A gente olhou um para o outro e falou, e aí? O cara não teve nada de diferente. Mas a gente acha que... Eu falei, queria ter uma vírgula para poder botar no nosso relatório, alguma situação para fazer a gente pensar. Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei feliz, porque eu vi que a gente está no padrão deles. Né? Tinha um analista de desempenho do Corinthians na época, de outros grandes clubes também. E eu falei, cara, foi bom para reforçar ideias. É igual a gente estava conversando aqui. Vai acabar o nosso papo. Vou falar, legal, cara, o Rodrigo pensa muito similar do que eu. Ou alguma coisa que o Rodrigo falou, vou trazer para mim. O que o Jair falou, o Rodrigo vai levar. Mas se você vê que você está no mesmo padrão, você está entendendo tudo que as pessoas estão falando, você está fazendo o mesmo tipo de treino, você está fazendo o mesmo modelo de jogo. Ou seja, acho que essa discrepância não é tão grande como falam. Lógico que em termos de organização, em termos de investimento, principalmente falando de Premier League, é a liga mais cara do mundo. Né? A gente sabe a qualidade dos estádios, enfim. Mas isso é muito diferente. Um time médio da Premier League, os números do jogo mostram isso, né? Os análises de desempenho lá, tem clube que tem 80, 70 análises de desempenho aqui. Quando você perde 2, o clube acha que está jogando dinheiro fora. Então, isso é a diferença. Mas em termos de análise, em termos de observação, lógico que a gente falou que não ia falar dos softwares, né, que são usados. Eles podem ter softwares mais potentes que o nosso, mais caros, mas dá para fazer coisa boa com o que a gente tem. E a gente, nessa ocasião, eu vi que a gente estava muito próximo deles. Eu acredito que nos treinos, a gente tem muita informação, né? A gente vê diversos treinadores brasileiros estando lá fora, mas eu acho que a diferença acho que não é tão grande assim como falam. É difícil falar isso, né? Mas eu acho que já tive a oportunidade de acompanhar treinos de outros treinadores também. Hoje o curso da CBF, a CBF está sempre trazendo a CBF Academy, professores que ministram cursos lá e são treinadores ainda. E a gente vê que a gente não está tão distante assim, não, nessa questão de trabalho. Lógico que estrutura e tudo isso a gente não precisa nem falar, né, gente? Mas eu acho que não é tão distante assim, não. Perfeito. Sabe que eu fiz a licença B lá e postei numa rádio na época que a qualidade da CBF do curso era muito alta. E as pessoas já partem para o lado político, me xingaram um monte depois lá na live da rádio lá, porque as pessoas me misturam. Eu falei, a qualidade do trabalho lá do curso é excelente, são excelentes profissionais no curso, né? E uma curiosidade aí, um time de Série B do brasileiro, que eu trabalhei agora, pagava R$ 1.200 para um analista de desempenho. Um analista é R$ 1.200, né? Tinha um só profissional, né? Um só e a valorização mínima, né? Uma pergunta muito interessante do Sandro Antunes. Professor Jair, em relação à idade dos atletas, o que o senhor tem a falar sobre o tempo de tentar ser profissional? Por que eu te pergunto isso, Jair? Porque nós trabalhamos de 14 a 24 anos, nós pegamos somente um mercado que não conseguiu ser jogador profissional e que consegue se tornar um atleta, né, universitário e às vezes até virar um profissional nos Estados Unidos.
Então é bem o nosso mercado mesmo. O que tu acha que é a idade limite, enfim, quais as características, né? Jogou na base, não jogou? O que tu pensa disso? E a gente tem casos fora da curva, né? Por exemplo, quando eu fui para o Santos, o Pituca estava no Santos B, nunca tinha tido nenhuma oportunidade no Santos principal, e a gente foi lá e buscou ele, e ele hoje é um dos principais jogadores do Santos. Lógico que, por vezes, um jogador de 24, 23 anos vai falar, pensa em desistir. Mas, cara, não tem idade limite. Não, acho que vocês não têm que desistir do sonho de vocês. É lógico que mas você desistiu do seu. Eu desisti com 26 anos, estava longe do meu objetivo, eu sou um cara que me cobra bastante, eu estava muito longe da excelência que eu queria, era ser atleta de grandes clubes, eu vi que eu estava distante, então eu resolvi estudar, porque eu tinha um sonho de ser treinador também, mas eu poderia ter continuado até hoje. Então, enfim, eu acho que eu fiz a coisa certa porque eu amo muito a parte tática, mas eu acho que não tem essa ideia de idade limite, né, para você desistir. Eu acho que cada um sabe até onde pode. Lógico que é muito fácil você falar, se você tem uma condição financeira boa, você pode investir até mais tempo, mas esse projeto de vocês é fantástico. Você está indo para um país de primeiro mundo, né, onde você vai aprender o idioma, você vai poder trabalhar, jogar e estudar. Então, acho que é maravilhoso. Eu acho que não tem idade limite, gente. Não tem. Acho que tinha parado meu microfone. Não, mexeram no teu áudio. Eu peço que o pessoal cuide de não mexer, bloquearam o teu áudio. Eu tirei. Eu botei. E aí você vê o Michael, né, do Goiás, aparecendo para o futebol em um ano aí praticamente. Um jogador que já tinha desistido de jogar e hoje está no Flamengo. Então, gente, nunca deixem. Acho que você tem que respeitar a opinião das pessoas, mas a opinião delas não pode te definir. Acho que esse é o grande segredo. Você tem que ir atrás do seu sonho, buscar ele. Enquanto você tiver força, busque que como eu já falei, estou sendo até redundante, que quando acontecem as coisas é muito gratificante. Aí tu sabe que eu tive uma passagem, tive como treinador aqui na divisão de acesso no Rio Grande do Sul. Quando eu saí, eu tive uma passagem na Next, recebi um convite de um time de Série A paulista e Série B do brasileiro, fui como auxiliar, daí voltei agora. Nessas duas passagens, que dá um pouco mais de um ano, mais de 40 atletas embarcaram para jogar nos Estados Unidos, só no Rio Grande do Sul. Então, como você disse, é um baita mercado. Jair, eu vou te passar, nós temos um coordenador nosso aqui, né, que ele jogou bola no Grêmio muitos anos, foi campeão mundial na base pelo Grêmio. O Pascoal é um cara que conhece futebol, foi, né, atleta, um cara que ama. Pascoal, tá online, fazer uma pergunta para o professor? Tô sim, Rodrigão, tô sim, tô anotando aqui e aprendendo também. Fala, Jair, tudo bem? Prazer, cara, é enorme estar falando contigo. E a minha pergunta é mais ou menos parecida com o que eu fiz para o Túlio, preparador físico do Atlético Paranaense, e eu acho que vai servir também, né, para a nossa gurizada aqui, para os atletas aqui do Rio Grande do Sul, escutarem de uma outra pessoa, né, a questão dos defeitos, né, que um atleta de base, que um atleta profissional tem, no teu ponto de vista, né, quais são os defeitos que os atletas eles carregam, às vezes, da base até o profissional e até o fim da carreira, para, de repente, esse pessoal, né, esses atletas que a gente está trabalhando agora, não repetirem na trajetória deles, né, como atleta. Fala, Pascoal, tudo bem? Prazer. Então, é o que eu estava falando, né? Assim, é difícil abdicar a mão da sua vida, principalmente nessa idade deles, né? Hoje é muito fácil. Eu tenho 41 anos, falar, não faça isso. Mas nós já tivemos a idade deles. A idade maravilhosa, a idade onde as tentações são grandes. Você tem namorada, você quer sair, você quer se divertir, você quer abraçar o mundo. Mas você tem que pagar um preço. Não pense que esse jogador, mas o fulano é vencedor e ele sai. Aí a gente quer pegar os casos raros, né? E quantos jogadores são dedicados, quantos jogadores se dedicam ao máximo para alcançar os seus objetivos. Uma coisa que eu falo muito para os meus atletas, né, principalmente os mais jovens, falo, aproveita o momento que vocês estão tendo, porque por vezes isso aqui não vai acontecer mais na vida de vocês. Porque o jogador, quando ele está no time grande, ele acha que ele vai ficar ali para sempre, ele não vai. O time grande não tem paciência, ele não passa a mão na sua cabeça. Se você não rendeu, vai te emprestar para um time de menor expressão e de repente você não vai ter nem mais oportunidade. Então você tem que agarrar a sua oportunidade e se dedicar ao máximo para você alcançar os seus objetivos. Treina o máximo, se dedica ao máximo. O Pedrinho foi vendido agora para o Benfica. O Pedrinho é o primeiro a chegar, o último a ir embora. As coisas não acontecem por acaso. É um garoto extremamente profissional, extremamente dedicado.
né? Hoje, inclusive, é aniversário dele. Então, assim, é um exemplo, cara, que você pode perseverar. A gente fala muito dessa disputa entre Messi e Cristiano, né? Você vê o Messi, o cara que faz tudo com maior facilidade. A gente vê que o Cristiano é um cara treinado para fazer aquilo. E alcançou o mesmo objetivo do Messi. Eles brigam pela bola de ouro todos os anos. Então, assim, com trabalho, dedicação e empenho, você pode alcançar sim. Ah, mas o Messi alcançou porque sim, se você não tem um talento, você não faz as coisas de maneira naturais, que seja de maneira com muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, para você alcançar o seu objetivo. E não percam tempo, porque esse tempo que já passa um ano, já passa dois, vai dificultando, é lógico, eu falei que não tem tempo limite, mas quanto antes você conseguir seus objetivos, é melhor. Então, que vocês não percam tempo e acreditem no potencial de vocês e paguem o preço que tem que pagar para alcançar os objetivos. Obrigado, Pascoal. Show, obrigado. Jair, eu vou aproveitar que está o teu público aqui presente também, né, pedir que nos sigam lá no Instagram, @NextAcademyBR e @NextAcademyRS, que é do Rio Grande do Sul, aqui é a nossa específica, @NextAcademyRS. E vou finalizar com uma pergunta para ti, mas antes, né, para fechar nós estamos a 3 minutos de fechar nossa 1 hora, te agradecer muito, muito, Jair, por trocar essa ideia conosco, o modo que foi, né, hoje está na história da Next fechando um hangout que não tinha mais espaço. Cara, se fosse aceitar todo mundo pudesse, teria mais de 500 pessoas aqui, que ficou negando que não tem como, mas do jeito que foi, nos bastidores, o modo que tu me tratou, eu peguei o telefone na FBTF, que eu faço parte, né, e tu foi sempre muito solícito, com disso totalmente aberto a qualquer tipo de pergunta, e divulgou na tua Instagram, enfim, cara, fosse um cara que com certeza ganhou mais fãs aqui no Sul, né, e agora no Brasil com essa live, com esse hangout. E para completar, tu já falou isso durante o hangout inteiro, né, em trechos, mas eu te peço que seja direto para o seguir jogar no futebol profissional, quer embarcar, o que tu deixa de mensagem para eles, e peço que as pessoas já vão aí botando no chat, todos vocês aí, um agradecimento ao Jair, quando sempre faz o padrão nosso aqui, começar a encher de mensagem agradecendo. Obrigado, Jair, deixo contigo a palavra aí. Então, assim, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né, e vou ter que ser um pouco redundante, porque repetitivo, na verdade, porque acho que é o sucesso, é o caminho para o sucesso. É a entrega, é a dedicação, é perseverar. Eu acho que eu me orgulho hoje, Rodrigo, de ter sido treinador, de ter virado treinador da maneira que eu virei, e ser amigo de todos os treinadores que eu trabalhei. Então, mostra que em nenhum momento eu viro treinador quando o Ricardo tem uma proposta para sair de São Paulo, né, e não pôde me levar, que ele iria me levar, e acaba aparecendo a minha oportunidade. Né, e a oportunidade, quando aparecer, vocês têm que estar prontos. Então, a oportunidade desses meninos deve aparecer, mas lógico que nós temos que construir a nossa oportunidade, né, Rodrigo? Porque você está de auxiliar no clube e, de repente, a oportunidade chega e você fala, poxa, mas eu não estou pronto, está me preparando daqui a 10 anos. Não, tem que estar pronto para o agora. O agora, o passado é imutável, a gente não consegue mudar. Mas o presente e o futuro, não. O futuro bom vai ser dentro de um presente muito bom. Então, faça o seu melhor agora, não deixe para amanhã. Não deixe aquela preguicinha que acontece. Não, amanhã eu treino mais, amanhã eu vou estudar um pouquinho mais de inglês. Não se dediquem para que vocês possam alcançar. E, como eu falei, vai ser muito gratificante quando vocês alcançarem o objetivo de todos vocês. Eu estou aqui na torcida por vocês. Queria agradecer as mensagens aqui de carinho também. É um grande prazer. A minha intenção aqui não é ministrar, mas sim uma troca de conhecimento, que eu acho que é muito legal. Eu vejo jovens treinadores, jovens jogadores aqui que querem alcançar os seus objetivos e espero que alcancem. Vou estar na torcida por todos. Agradeço também ao Rodrigo pela oportunidade. Gosto muito de falar de futebol e sempre que eu tiver a chance que eu falo, que seja um grãozinho de areia que eu possa preencher a vida de cada um desses meninos aí, eu acho que vai ser de extrema valia. Então, sucesso para todos, uma boa noite e obrigado aí pela oportunidade também, Rodrigo. Valeu, Jair. Um abraço, fica com Deus. Galera, todo o Brasil, obrigado pelo bate-papo. Desculpa não perguntar para todas as perguntas, era muita gente. Forte abraço para todo mundo, fica com Deus. Valeu. Um abração, tchau, tchau.